Boa noite, turma. Então, eu apareci aqui para fazer uma live surpresa, né? Isso porque o pessoal tá enlouquecido no grupo de supervisão online, eu não sei o que deu nesse povo. Oi, boa noite, gente, tudo bem? Então, eu realmente fiquei assim, tive que parar um determinado momento do dia, porque eu tinha outras coisas para fazer hoje, e fiquei respondendo primeiro, né, da parte da manhã, início da tarde, mas depois eu parei porque o pessoal foi jogando caso em cima de mim, né, que eu depois vou responder com calma, com certeza. Mas eu resolvi colocar aqui alguns casos, né, porque eu acho que tem assim umas 150 mensagens desse grupo só com as dúvidas de hoje. Olha que loucura, né? E hoje cedo eu estimulei o pessoal, né, a fazer assim, um raciocínio em cima dos casos, e aí eu ia orientando e elas iam fazendo, né? Eles iam fazendo. Então, o primeiro caso, né? O primeiro caso foi quando uma pelve está mais elevada que a outra, mas o paciente tem diferença de membro inferior, de quem pode ser a responsabilidade? Bom, você tem que analisar, de qualquer forma, os 4 níveis da pelve, né? E você tem que verificar as tangentes das cristas ilíacas e dos acetábulos. Tem que ver também a inclinação do platô sacral e do bordo inferior de L5, né? A linha que está mais inclinada vai definir mais para onde que vem a tendência maior de origem, né? Se é de membro inferior ou se é de coluna vertebral, desculpem. Então, quando a linha mais inclinada é de crista ilíaca ou de acetábulo, a origem provavelmente está em membro inferior. E aí, o que é que você tem que procurar no membro inferior, né? Em relação à pelve? De qualquer forma, se tem uma escoliose, você tem que reequilibrar a escoliose, corrigindo, colocando a lombar no eixo e verificar o que é que está provocando essa elevação do ilíaco, né? Então, corrigindo a escoliose, com certeza o ilíaco vai se elevar, vai rodar, mas verifica o comportamento de membro inferior. Você vai ter que tratar da escoliose lombar, com certeza, né? E liberar essas tensões aí de inclinação e de rotação da pelve. Mas, de qualquer forma, verifica o que está ocorrendo em fêmur, tíbia, fíbula. Fíbula não dá muito para você ver na reequilibração, mas o posicionamento, né, da coxa, o posicionamento da perna, o posicionamento do pé, e verifica o que esse paciente está fazendo. Porque ele pode ter, né, uma alteração postural que esteja levando ele a fazer essa diferença de membro e essa inclinação, né? Então, pode ser um valgo. Se o paciente faz um valgo, no lado onde ele tem o valgo, a pelve vai estar mais baixa. Se ele tem um varo, né? Um varo, nesse lado vai estar mais elevado. Se ele tem a mesma coisa com o pé, né? Se ele tem um pé supinado, então ele tende a fazer um abaixamento da crista ilíaca e do acetábulo. Se ele tem um pé supinado, ele tem uma tendência a fazer desse mesmo lado um ilíaco mais elevado. Então, tudo isso você vai ter que reequilibrar. Então, para de reequilibrar a coluna, você já sabe as relações que tem com a coluna. Desculpem. Vai reequilibrar as alterações posturais do membro inferior, uma de cada vez. E aí, corrigindo, você consegue visualizar, né, qual delas tem uma relação mais direta, né?
eu estou vendo aí que tem poucos corações, vocês não estão clicando aí nos corações. É importante para que a gente mantenha um estímulo maior, né? Então, isso, que eu tô vendo que vocês estão interagindo comigo. Senão, como é que eu vou saber se eu tô respondendo o que vocês estão querendo saber, ou se vocês estão gostando ou não? Então, vai clicando aí no coração se vocês estiverem gostando das minhas respostas. Qualquer coisa, pode fazer pergunta também, né? Então, a discrepância dos membros tem que sempre ser verificada, né? Porque essa diferença, né, de alinhamento da crista ilíaca e do acetábulo pode ser em função de uma discrepância de membro inferior. Então, qual é a melhor maneira? A melhor maneira é você fazer um raio-x numa incidência panorâmica em posição ortostática em AP. Então, você vai ter essa panorâmica onde você vai poder visualizar desde a pelve até o pé e dá para você ver onde tem as inclinações dos ossos, ou onde ele está fazendo mais rotação, como é que você está verificando aí o posicionamento articular, né, dos eixos articulares. Então, você consegue visualizar melhor os membros inferiores em relação a ossos e articulações. Agora, você também pode fazer um teste. Se eu não tiver panorâmica na minha cidade, que é a pergunta que sempre acontece aí nos cursos, nas lives ou nos grupos de WhatsApp, né? Se não tiver raio-x, se não tiver uma panorâmica, você pode testar isso com o paciente em decúbito dorsal. Então, em decúbito dorsal, você vai poder fazer uma pompagem do sacro, e aí essa pompagem do sacro, né, vai colocar esse paciente numa situação mais fidedigna para você visualizar. Então, com os pés, as plantas dos pés apoiadas, você vai verificar se tem alguma alteração no tamanho da tíbia, né? E aí vai ser facilmente verificável, né? Você vai visualizar com bastante precisão se a tíbia é um pouco menor que a outra, né? Agora, aí o fêmur. Então, você mantém, né, faz a pompagem do sacro, e aí você leva o quadril em flexão, porque o quadril indo em flexão, dá para você ver o comprimento, né, aí. Então, você faz a pompagem, coloca o paciente em flexão e verifica, né? E aí você vai conseguir visualizar melhor esta situação, né? Deixa eu ver aqui. Uma pergunta: qual a diferença de membros devemos usar palmilha? Aí tem que ser uma palmilha funcional, né? Para que você possa realmente ter uma ideia melhor em relação à palmilha que você tem que usar. Mas a palmilha nunca deve ser usada, né, se por um acaso o paciente está com uma escoliose se agravando, né? Então, coloca o cálcio no paciente, tira um raio-x, verifica se a escoliose lombar está se agravando com o cálcio. Então, esse paciente não pode usar uma palmilha neste lado, né? Porque às vezes tem pacientes que tem uma convexidade de um lado e quando você vai ver, né, ele tem uma situação de diminuição de membro inferior do outro lado. Então, se você ainda coloca uma palmilha maior, pode agravar a escoliose. Então, é bom você não usar uma palmilha qualquer. Tem que verificar se essa elevação de membro inferior, você testa isso com os cálcios, se isso está agravando a escoliose ou não, né? Bom, mas de qualquer forma, dependemos sempre
das sessões, né, de fisioterapia, aqui no nosso grupo de RPG, para que a gente possa tirar todas as torções que o paciente tem. Porque às vezes uma retirada de uma torção dessa região superior também pode estar ou melhorando ou agravando até essa discrepância. Então a gente só pode ter um diagnóstico mais fidedigno depois de algumas sessões, né? Beijos, minha nora. Você está dizendo que eu tô linda, maravilhosa. Muito obrigada. Também quando eu não tô bem, ela descasca em cima de mim, né? Fala. Tem outra. Você pode dizer novamente como devemos solicitar os raios-x panorâmicos? Como fazemos esse pedido? O pedido do raio-x panorâmico tem que ser raio-x com incidência panorâmica em AP e perfil, né? O ideal é que o paciente coloque as duas mãos juntas com os polegares ali na ponta do nariz, isso na incidência de perfil, para retirar a imagem, né, do braço em relação à coluna torácica. Além disso, você tem que, se o paciente faz um tratamento com você, mais ideal ainda ele levar um triângulo, né, com o V fisiológico, para que ele coloque lá na hora de tirar o raio-x. Então isso vai dar um mesmo parâmetro sempre que ele for tirar o raio-x, né? Então você coloca essa observação, né? E aí embaixo você coloca que esse raio-x é para análise biomecânica da coluna vertebral. Então, você pode botar, se você tem suspeita de escoliose, então você bota suspeita de escoliose idiopática, ou se é uma cifose de Scheuermann, suspeita de cifose de Scheuermann, enfim, você bota ali um pequeno PS, né, para que ele possa, o técnico possa saber, né, e o radiologista também, para saber por que é que você está pedindo aquele raio-x, né? Então isso dá sempre uma garantia que o seu nome vai ter uma credibilidade maior naquele laboratório ou então para o médico, né? Posso continuar em outro caso? Então, segundo caso do dia. A rotação da pelve pode estar relacionada com a escoliose ou com a translação da pelve, né? Então, com certeza, a rotação da pelve, ela pode estar relacionada com a escoliose, sim, por causa da tensão do ilho-psoas, né? Então, o músculo ilíaco vai fazer uma tensão importante, provocando a rotação, né? E a translação da pelve também. Então, a pelve vai se transladar para o lado oposto, onde há uma tensão maior do ilho-psoas e dos espinhais. Então, você vai ter essa translação, muitas vezes, né, no paciente, você verifica, né? Sempre você tem que verificar. Nunca você pode dizer assim, olha só, tem lá a rotação, é a translação e acabou. Não, você tem que verificar, você tem que reequilibrar tanto a escoliose como a pelve, você tem que verificar o que está acontecendo naquele paciente, né? O piriforme, ele é o músculo que provoca a maior torção do sacro. Então, ele vai fazer uma torção desse sacro, o piriforme vai tracionar, né, a face interna do sacro na direção do fêmur e vai provocar uma torção. Então, às vezes, a rotação da pelve está ligada a uma contratura do piriforme, né? Então, você teria que verificar essa tensão também. Além disso, tem as tensões do reto femoral, né? Então, fazer o teste do reto femoral em decúbito ventral, para que você possa saber, né, se essa correção, né, se esse alongamento do reto femoral está provocando alguma torção. Então, isso aí você também pode visualizar,
né, com o seu paciente num exame físico, né? É tranquilo. Estão gostando, gente? Cadê meus corações? Então, não tem coração nenhum, posso parar de falar? Cadê meus corações? Bota aí meus corações, senão eu acabo a live. É live surpresa, posso acabar a qualquer momento, dependendo desses corações, hein? Então, vou continuar. Então, a rotação da pelve também pode estar relacionada com qualquer alteração postural de membro inferior e sempre, para você saber, você tem que fazer os testes de provocação, né? Então, reequilibra e verifica se a correção daquela alteração postural está agravando aquela torção da pelve, né? Aí você teria que fazer as duas situações, né? Próximo caso. Bom, uma paciente de 10 anos de idade com alterações posturais e laxidão ligamentar importante. Essa possibilidade de se contorcer tem relação com uma escoliose que está estruturando na região lombar, né? Gente, esse caso é um caso muito difícil. Porque toda vez que você tem uma laxidão ligamentar, né, quando você pensa que você está fazendo uma correção, por exemplo, uma mão de correção da torção torácica, uma mão de correção da torção lombar, muitas vezes o movimento está sendo feito, exemplo, né, na costela, quando é uma torção na torácica, e, na verdade, a escoliose está rígida ali. Isso é um problema, inclusive, para o colete. Então, a criança que tem uma laxidão ligamentar importante, e aí você faz aqueles testes do GMA, né, do grau de mobilidade articular, para ver a importância da laxidão ligamentar. Então, você faz esses testes e verifica, porque se a laxidão for importante, essa escoliose é muito difícil de ser corrigida. Então, a sua mão vai ter que estar na vértebra. Então, não pode ser uma mão na costela para corrigir uma torácica. A tua mão vai ter que estar na vértebra. Não pode ser a tua mão em direção à vértebra lombar. Tua mão tem que estar na vértebra. Então, para corrigir uma torção torácica, você vai usar a pompagem torácica, manter a correção ali, e eu sugiro que vocês façam, né, na manutenção da pompagem torácica, a parte que compensar, você mantém a correção da torácica e faz a contração isométrica dos pontos, né, dos segmentos que estão fazendo a compensação. Então, é uma maneira de você trabalhar essas escolioses, ou escolioses muito rígidas ou escolioses muito laxas. Então, você pode trabalhar dessa maneira, porque o resultado fica melhor. E aí, o colete, tem que ver se esse colete está conseguindo corrigir alguma coisa com essa laxidão toda. Então, seria muito interessante que o paciente tivesse uma fotografia, né? Com o colete e sem o colete, e que também tivesse um raio-x em AP com o colete e sem o colete, para verificar se há uma correção realmente dessa escoliose, né? Na lombar, para você corrigir, né, uma rotação, você tem que estar com sua mão por trás dos processos transversos lombares, fazer a correção a partir desses processos transversos. Então, a correção da rotação, você vai ter a tua mão por trás dos processos transversos. Em relação a vértebras limites ou hemicurva inferior, você tem que ter sua mão nos processos transversos, mas sendo que lateralmente, não por trás, lateralmente, para você corrigir essa inclinação, esse tombamento da hemicurva inferior, né? E tem que ir rápido, já que já está se estruturando, né, a escoliose lombar. Essa criança também apresenta espinha bífida em L5 e no sacro.
Então, a gente pode pensar, né, não numa escoliose congênita, mas a gente pode, não numa escoliose idiopática, mas a gente pode pensar que talvez essa escoliose seja congênita, né? Então, toda vez que tiver alterações, né, em deformidade, né? Então, deformidades de uma espinha bífida, ou então de uma fusão vertebral, ou então de uma situação onde o paciente tenha uma alteração estrutural da vértebra, seja lá onde for, né? Então, em qualquer parte da vértebra, você pensa sempre numa situação congênita, né? Então, pode ser uma escoliose congênita. Você vai tratar como se fosse uma escoliose idiopática, né? E vai ter que fazer mesmo, né, esse segmento. Tem casos onde ali na região de L5, S1, né, faz uma fusão vertebral, que não é o caso dessa menina, mas se você observar no raio-x, você pode encontrar aí essa tensão. Então, você tem que fazer, né, você tem que fazer uma verificação com o médico da paciente, porque nesse caso, enquanto houver essa alteração e essa fusão, né, de lombar com sacro, você não vai conseguir fazer correção trabalhando com RPG, ou seja lá qual for a metodologia. Então, esse médico terá que fazer uma cirurgia nessa região, e aí, no caso, cabe, né, a cirurgia. Você terá que fazer a cirurgia para que essa criança tenha uma melhora e não evolua na sua escoliose, né, porque é uma situação de deformidade e de alteração congênita, né, má formação congênita. Gente, tem alguma pergunta aí para vocês fazerem em relação a isso, do que eu falei hoje? Porque senão eu ainda tenho muita coisa para preparar para amanhã, que é o último dia das inscrições. Lembrem-se disso, quem não fez ainda suas inscrições para o curso, vai fazer, porque esse curso está maravilhoso. E olha, teve assim uma procura muito boa de ontem para hoje, né? Eu estava triste lá na terça-feira, mas de ontem para hoje bombou. Então corre lá, quem ainda não fez a sua inscrição, né, para conseguir fazer esse curso, porque esse curso está muito, muito, muito bom, né? E eu ainda tenho que preparar algumas coisas, porque eu vou viajar no sábado e eu tenho que deixar o material pronto para vocês para essa semana, né? Para esse final de semana. Então, gente, um beijo grande. Acabamos aqui a nossa live surpresa. Aguardo vocês no curso de avaliação da coluna.